Muito boa tarde a quem se junta a nós, a esta iniciativa da Secção Regional da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que pretende fazer uma discussão, uma conversa sobre a gestão hospitalar em tempo da Covid-19. O meu nome é Alexandre Lourenço, sou Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Connosco temos Carlos Santos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e também Licínio Carvalho, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria. Infelizmente, o professor Veríssimo irá juntar-se a nós um pouco mais tarde, que por motivos imprevistos não pode estar connosco logo no início deste webinar. Como sabem, este webinar está a ser transmitido em direto no Facebook e também na plataforma Zoom. A quem acede à plataforma Zoom pode colocar as perguntas na caixa Q&A, na parte inferior do vosso ecrã, e também aceitamos perguntas colocadas no Facebook, depois faremos a transferência para os nossos dois participantes e três participantes, certamente, quando o professor Manuel Veríssimo se juntar a nós. Inicialmente, em termos de organização do webinar, eu pediria aos dois oradores, aos meus dois colegas, para fazerem uma pequena historial desta aprendizagem com a Covid-19, que realmente representa um grande impacto no país, particularmente para o sistema de saúde, e será importante para todos nós também percebermos como é que foi a resposta em termos de narrativa destas duas instituições da região centro à Covid-19. Talvez começasse pelo Licínio Carvalho, por explicar como é que foi esta resposta, como é que está depois a ser esta resposta, e depois passaremos aqui a uma fase de maior conversa e diálogo. Boa tarde a todos. Eu vou pedir para partilhar na tela uma breve apresentação. Ok, eu estava a tentar passar e partilhar uma breve apresentação que eu tenho preparada. No fundo, era só para que fossem vendo os tópicos principais da minha experiência, da nossa experiência aqui no Centro Hospitalar de Leiria. Como não nos deram permissão para isso, então eu passava nos meus 10 minutos a falar aqui vários tópicos, sem prejuízo, antes disso, cumprimentar os presentes, cumprimentar a assistência e agradecer naturalmente à Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e à PA o convite que me fizeram para partilhar convosco esta nossa experiência. Licínio, permite só interromper que já consegues partilhar a tela, se for necessário. Okay. Está ótimo. Não sei se estão a ver. Está ótimo, está ótimo. Ok. Eu começava, portanto, por apresentar o nosso propósito, o nosso objetivo principal e o nosso posicionamento em relação a este grande desafio que representou o Covid no país e no nosso SNS em particular. A ideia foi, o propósito principal foi preparar rapidamente a instituição e o centro hospitalar no seu todo para o Covid. Com dois pilares essenciais. Por um lado, proteger os profissionais, dotando-os de confiança e de apoios necessários para que pudessem desempenhar naturalmente bem o seu papel e, por outro lado, diferenciar o tratamento dos doentes suspeitos relativamente aos restantes doentes. Para isso, era importante avançar rapidamente na rapidez do diagnóstico e na rapidez do tratamento, sempre num ambiente de confiança e de segurança, quer para os profissionais, quer naturalmente para os doentes. Isso levou-nos a reorganizar circuitos, a criar áreas específicas, a definir procedimentos muito claros de atendimento e de encaminhamento dos nossos doentes. Uma colaboradora nossa designou o propósito como transformar o
Centro Hospitalar de Leiria numa fortaleza protegida. Foi esta a designação que ela adotou para este efeito. As linhas estratégicas principais que nós desenvolvemos foram basicamente estas. Nós nomeámos uma task force em 12 de fevereiro, uma equipa multidisciplinar, muito alavancada no trabalho da PPCIRA, naturalmente, que definiu e investiu bastante em circuitos em áreas de tratamento e diagnóstico diferenciados, como já referi. Para além disso, optámos por criar equipas de profissionais específicas, algumas em espelho, no sentido de garantir a hipótese de ter uma resposta alternativa no caso de haver um contágio que incapacitasse parte dos nossos profissionais. Para além disso, ocupámos muito tempo na elaboração de procedimentos alavancados naturalmente nas recomendações quer da OMS, quer da DGS, quer da Ordem dos Médicos, quer de outras instituições em particular. Foi muito útil neste processo e acho que foi muito importante a aprendizagem que nós tínhamos do facto do Centro Hospitalar de Leiria ser uma instituição acreditada pela JCI, Joint Commission International, que nos permitiu realmente, de uma forma muito sistematizada e muito participada, elaborar procedimentos que permitiram realmente ter uma estrutura normativa e orientadora para o trabalho das equipas para este novo desafio. Para além disso, e sem menosprezar, digamos assim, esta hipótese, nós investimos bastante em áreas como os serviços de urgência, quer em Leiria, quer em Pombal, quer em Alcobaça, no serviço de patologia clínica, naturalmente, para começar a fazer os testes do Covid, no serviço de imagiologia, no serviço de medicina intensiva e na nossa unidade intermédia, que chamamos o CAP, onde realmente temos camas de nível 3 e camas de nível 2 para tratar os doentes com Covid, nomeadamente os doentes mais graves com Covid. Foi também importante, do ponto de vista estratégico, ter uma boa comunicação interna com os nossos colaboradores, com os nossos profissionais e também externa com a população em geral, com os nossos doentes, com representantes dos doentes. Tivemos linhas diretas, tivemos e-mails disponíveis, linhas telefónicas disponíveis, apoio psicológico disponível, enfim, tivemos uma boa relação, uma boa ligação com a comunidade no sentido de gerar também confiança na instituição que os naturalmente acolheria e trataria se fosse o caso, como foi o caso naturalmente. Por último, também era importante referir aqui o bom relacionamento, o bom trabalho de equipa que estabelecemos com a Autoridade de Saúde, com os ACES, com a Segurança Social e com as autarquias. As autarquias foram, de facto, uma grande ajuda e um grande colaborador do Centro Hospitalar, desde a primeira hora, que estiveram connosco, nos apoiaram, fomos e participámos em diversas reuniões, quer no Centro Hospitalar, quer fora do Centro Hospitalar, no sentido de ter uma resposta integrada e o mais compreensiva possível para este desafio e para as consequências do Covid. Em termos operacionais, também algumas notas que nós selecionamos. Obviamente que aprovámos um plano de contingência e fomos fazendo as atualizações necessárias para que ele servisse de guião para os nossos profissionais. Fizemos também uma reunião diária com a Task Force, muitas vezes com outros serviços que eram convidados a participar nessa reunião de ponto de situação diário que fazíamos logo pela manhã e, portanto, tivemos esta prática durante meses, praticamente até à extinção no final de abril da Task Force. Nessas reuniões diárias, que foram muito importantes para nós percebermos o que é que estava a passar na instituição, para nós percebermos o que é que tínhamos que fazer para preparar ou para mudar ou para ajustar a resposta que a instituição ia dando à medida que a procura a isso obrigava. Nós preparávamos sempre uma semana na semana anterior, portanto com a antecedência de uma semana, criávamos sempre 2 cenários, digamos assim, de evolução previsível em função daquilo que também nos ia chegando, quer no centro hospitalar, quer na região centro, quer naturalmente no país. Avaliávamos também
desde o início, de uma forma muito próxima, o impacto que o Covid e o impacto que o foco no Covid teve e estava a ter, naturalmente, na atividade programada e na atividade urgente, não Covid. Para além disso, também tivemos que redefinir o perfil assistencial, quer do Hospital de Alcobaça, quer do Hospital de Pombal, no sentido de ter uma estrutura mais centralizada possível e melhor preparada possível para tratar os doentes com Covid e deixar esses hospitais para fazerem, digamos assim, o apoio de retaguarda à medida que ele fosse necessário e se fosse necessário para esse efeito Covid, sem prejuízo de mantermos atividade urgente e alguma atividade programada nesses mesmos 2 hospitais que integram o Centro Hospitalar de Leiria. Tivemos muitas tomadas de decisões que eram preparadas no dia, eram tomadas no próprio dia, no sentido de garantir, nomeadamente, EPIs e condições de trabalho, condições de segurança para todos os colaboradores do centro hospitalar. E, para além disso, naturalmente, criámos aquilo que nós designamos equipas de trabalho atípicas para as várias áreas do centro hospitalar. Nós tivemos participação de médicos de especialidades que não tinham diretamente a ver com o tratamento da doença ou das consequências da doença Covid, mas houve um esforço e houve uma dedicação de todas as especialidades, de todos os médicos de todas as especialidades, no sentido de colaborarem nestas equipas, de multiplicar a equipa e dar uma resposta pronta. E, portanto, tivemos desde fisiatras, dermatologistas, otorrinos, urologistas, enfim, a trabalhar na área Covid, preparados e disponíveis para responder à nossa procura e para combater este desafio. Só que há alguns números que, digamos assim, nós chamamos de registros deste período, que foi um período inesquecível, pelas piores razões, mas também por algumas boas razões, como verão, ou como veremos mais à frente nesta minha exposição. Portanto, fizemos 12.000 análises, detectámos, ou digamos assim, foram feitas a 8.500 doentes e tratámos doentes de 20 concelhos e de 6 distritos do país. Tivemos 54 doentes internados, 10 óbitos, tivemos um profissional infectado, um enfermeiro, que tudo indica que foi infectado fora do centro hospitalar. Infelizmente não houve contágio, pelo menos até à data, não houve contágio interno. Temos 38 camas de cuidados críticos. Neste período também, de março a junho deste ano, só em termos de custos diretos por conta do Covid, nós tivemos uma despesa adicional de cerca de 2,5 milhões de euros, quer em investimentos, equipamentos, obras, alterações, quer em despesa dita corrente, nomeadamente com EPIs. Desmarcámos mais de 9.000 consultas e deixámos por realizar cerca de 2.000 cirurgias nestes meses, março a junho deste ano. Elaborámos imensos planos, diversos procedimentos, instruções de trabalho, protocolos, que foi todo um manancial, digamos assim, de informação e de regras e de regulamentos que ajudaram as equipas e os profissionais a lidar com esta situação nova. Principais efeitos que tivemos nestes primeiros 6 meses, comparativamente com os primeiros 6 meses do ano anterior. As nossas urgências caíram 26%, particularmente a urgência pediátrica teve uma queda brutal. Também as urgências básicas em Pombal e Alcobaça se ressentiram muito em termos de procura. As sessões de hospital dia caíram 15%, os doentes saídos do internamento caíram 18%, as consultas externas, apesar naturalmente do impacto do Covid no período, cresceram 4,7%. Este score também está muito alavancado naturalmente nas consultas não presenciais, nas consultas de seguimento, digamos assim, nas teleconsultas. De qualquer maneira, as primeiras consultas caíram cerca de 2%, mesmo assim foram compensadas pelas consultas de seguimento, nomeadamente pelas teleconsultas. As cirurgias caíram 2,4% e, só para termos uma ideia, nós, nestes primeiros meses, gastámos adicionalmente
€250.000, portanto 250.000 euros em equipamentos de proteção individual. Felizmente não tivemos rupturas, felizmente temos ainda uma boa quantidade de EPIs em estoque, o que também nos obrigou, e o receio de não termos EPIs suficientes, obrigou-nos a fazer uma gestão muito criteriosa. Partilhar convosco, e talvez depois para a discussão possa servir de mote, alguns dilemas que o Covid nos trouxe. Naturalmente o principal e o primeiro é saber o que é a atividade programada e a atividade Covid, como é que convivem a atividade programada e a atividade Covid. Um grande dilema que também nós tivemos e que nos acompanha desde que somos gestores de saúde é esta dicotomia entre a estrutura e a estratégia. Portanto, nós temos muita dificuldade de ajustar a nossa estrutura, os nossos recursos, à estratégia. Portanto, obviamente que o Covid obrigou-nos a afinar e a incidir mais na parte da estratégia do que na parte da estrutura. Portanto, tivemos que privilegiar realmente o tratamento dos doentes com Covid, e isso obrigou-nos a ter uma capacidade de gestão que muitas vezes até pensamos que não temos, mas acabamos por ter, para nos prepararmos e para podermos dar uma boa resposta a este novo desafio. Uma outra dicotomia também clássica é a burocracia e a hierarquia versus a autonomia de gestão e a flexibilidade de gestão. Penso que é um bom mote para a discussão. O projeto de autonomia dos hospitais, e particularmente dos hospitais EPE, já tem anos, digamos assim, e no passado recente tem sido realmente uma linha de força muito grande, e o que é verdade é que com o Covid houve medidas excepcionais que nos permitiram, e foram absolutamente críticas, para nos permitir conseguir ajustar a nossa estrutura e ajustar a nossa capacidade de resposta aos doentes diferentes, aos doentes novos. Depois, a imprevisibilidade da procura versus a surpresa da procura. Portanto, a imprevisibilidade da procura é uma das características típicas do mercado da saúde, das clássicas, digamos assim, e que agora foi alterada ou foi ultrapassada verdadeiramente por uma surpresa da procura, porque fomos todos muito surpreendidos com os desafios e com a violência e com, digamos assim, o perfil desta pandemia que ainda não nos abandonou, infelizmente, como se sabe. Depois também uma dicotomia clássica entre as normas gerais e as normas adaptadas ou customizadas àquilo que é a realidade de cada um dos centros hospitalares. Nem sempre foi fácil transpor para a nossa realidade hospitalar em Leiria as normas e as orientações, nomeadamente a Direção-Geral da Saúde, e depois, se quisermos, como outra nota, aquilo que nós estamos habituados a fazer, que é uma gestão mais ou menos normal de uma verdadeira gestão de crise, que foi aquilo que nós passamos e ainda de alguma forma estamos a passar. De qualquer maneira, a pandemia, estou quase a acabar, a pandemia também trouxe algumas oportunidades, e são oportunidades que são importantes nós explorarmos e são importantes nós aproveitarmos. O funcionamento em rede, portanto, há muito que se fala na rede e funcionamento em rede, mas de facto fomos obrigados a funcionar em rede, funcionámos em rede. Foi uma excelente experiência o trabalho que fizemos, como disse há pouco, com as autarquias, com a Segurança Social, com os lares, com os demais estabelecimentos de tratamento de doentes, privados, particulares, com as misericórdias, o papel da proteção civil, o papel das empresas em geral, sejam fornecedores, sejam empresas que não são fornecedores ou que não eram fornecedores e passaram a ser fornecedores, que investiram, digamos assim, em alguns dispositivos e em materiais de proteção para dar uma resposta alternativa à escassez, nomeadamente de EPIs, que o mercado teve e de alguma forma ainda tem. A questão também de chamar para a mesa da decisão e da gestão quem tem responsabilidades em termos de transportes públicos, naturalmente com mais peso até noutras regiões do país do que naturalmente aqui na Leiria, pelo risco acrescido que representam para a transmissão do vírus. Mas também funcionar em rede no SNS, com
Uma pergunta que deve ser feita é se realmente quem é que conseguiu gerir melhor este processo. Foram os hospitais, ou centros hospitalares, ou foram as unidades locais de saúde? Acho que a interligação, a proximidade, a fusão dos níveis de cuidados hospitalares e de medicina geral e familiar, acho que é capaz de ter sido um projeto, ou deve ser um projeto que deve ser trazido de novo para a mesa da discussão. Depois, um aspecto também importante foi a redescoberta da saúde pública. A saúde pública passou a ter um papel absolutamente grande, absolutamente dominante, naturalmente, como é de ver num ambiente de pandemia, como é o ambiente que nós estamos a viver. Para além disso, também o investimento e o planeamento no SNS, esta crise trouxe-nos para a mesa e deve-nos trazer para a mesa novamente as decisões e a discussão do planeamento que é necessário fazer no SNS. Só para terem uma ideia, nós servimos cerca de 400 mil habitantes de 8 concelhos desta região e lidamos com a pandemia e vejam que não temos um único infecciologista no quadro do pessoal. É uma situação realmente típica, infelizmente típica, mas que eu acho que devia ser chamado como um exemplo, que era muito importante que nós tivéssemos um quadro de pessoal que contemplasse médicos de infecciologia. Até hoje, este centro hospitalar só teve, durante uns meses, esse não chegou a um ano, um médico desta especialidade e neste momento não tem ninguém há cerca de 1 ano e meio, 2 anos para cá. Por dois pontos últimos que eu chamaria, o primeiro, o SNS no final da linha, portanto, eu acho que é importante, e a pandemia também põe isto em evidência, o SNS não tem que estar na linha da frente a tratar este tipo de questões e a lidar e a gerir este tipo de desafios, deve estar na retaguarda, há muito trabalho a fazer em termos da habitação, em termos das condições de vida, das condições de trabalho, das populações e da área de influência de cada um dos centros hospitalares e não necessariamente os hospitais estarem no centro e na linha da frente. Por último, a registar que a solidariedade e o apoio da comunidade nestas alturas é um clássico a referir. Nós vivemos com muita intensidade, nós tivemos um apoio brutal da nossa comunidade. Aliás, hoje coincide com a divulgação daquilo que nós chamamos de Operação Obrigado, em que o Centro Hospitalar está a agradecer a toda a comunidade, quer os donativos em dinheiro, quase 1 milhão de euros, em espécie, milhares e milhares de dispositivos e de apoios vários, alimentações, transportes, etc. E a população em geral, que foi muito compreensiva e foi muito colaborante com este centro hospitalar. Provavelmente estimo no tempo, mas era o que eu queria transmitir e partilhar convosco e agradeço-vos a vossa atenção e peço desculpa provavelmente por falar demasiado rápido, mas estava aqui um bocadinho pressionado pelo tempo. Nada, obrigado, Licínio. Foi excelente, uma apresentação muito compreensiva e que certamente nos está a dar ideias para a discussão. Eu dava nota também aos nossos participantes que podem colocar questões na caixa de Q&A, quem está a assistir pelo Zoom, ou nos comentários de quem está a assistir pelo Facebook, para depois passarmos a uma fase mais de diálogo e de perguntas e respostas. Eu também pedia alguma brevidade do Dr. Carlos Santos, essencialmente para apresentar aqui um pouco uma narrativa do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, como é que atravessou este grande desafio, que é a Covid-19, e por outro lado queria agradecer profundamente a sua presença aqui neste webinar, que certamente deve ser das primeiras intervenções públicas enquanto Presidente do Conselho de Administração deste importante centro hospitalar e para já felicitá-lo também pelo início de funções. Muito obrigado. Agradeço as felicitações, agradeço o convite à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e à Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Cumprimento o meu colega Licínio Carvalho, cumprimento também o professor Joaquim Viana, que se juntou a nós e que, de certa forma, vai tornar enfim, o meu trabalho mais fácil, porque este processo e esta narrativa foi acompanhada de perto pelo professor Joaquim Viana e, portanto, poderá, eventualmente, se for esse o caso, depois até completar
com alguma da sua experiência. Eu acho que não há como fugir ao clichê. Esta pandemia apanhou-nos a todos de surpresa. O Licínio fez um resumo bastante detalhado e mapeado de como foi a resposta a esta crise, e a sensação que eu tenho é que a resposta foi um pouco, enfim, com algumas variações de unidade hospitalar. A unidade hospitalar foi muito próxima. E, de facto, as unidades hospitalares estiveram, penso eu, em grande nível na resposta que organizaram, e também muito porque beneficiaram de uma maior autonomia de decisão durante este período. E essa autonomia de decisão foi absolutamente crucial para a qualidade da resposta. Fazendo aqui uma breve retrospectiva, não queria alongar-me até para não ser repetitivo relativamente às questões que o Licínio abordou, mas eu gostaria de começar por dizer que o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, como um todo, não foi inicialmente ativado como no grupo dos hospitais para a resposta à Covid. O primeiro hospital a ser ativado foi o Hospital Pediátrico. E hoje, 3 meses depois, que nos parece uma eternidade, já não nos recordamos porque, de facto, infelizmente, esta infecção não teve nas crianças e nos jovens um impacto assinalável. Mas o primeiro hospital a ser ativado no âmbito do plano de contingência foi o Hospital Pediátrico. E, de facto, em tempo recorde, fizeram intervenções estruturais por forma a preparar quer a urgência, quer áreas específicas de internamento, dotando a de pressão negativa, e foram feitas em tempo absolutamente recorde. Depois gostaria de assinalar que na fase da mitigação, ainda em fase de mitigação, o CHUC teve aqui um papel extraordinário através do Serviço de Doenças Infecciosas, pela participação dos validadores que estiveram no apoio à LAM, à linha de apoio ao médico, a validar todos os casos para teste SARS-CoV-2. E esse papel foi absolutamente determinante. Outro papel que eu gostava de realçar nesta fase foi o papel da saúde pública. O papel da saúde pública foi determinante, foi de um profissionalismo, de uma dedicação sem par. Foi paga com preço alto, nós sabemos disso. Alguns dos médicos de saúde pública estiveram infectados e passaram por situações de internamento e de alguma complexidade, mas foi de facto uma participação notável. A cadeia de comando é outra questão que eu acho que é muito importante realçar. Nós estamos habituados e os hospitais funcionam com modelos mais ou menos estabilizados de tomada de decisão, muito baseados nas direções de serviço e nas suas responsabilidades, numa comunicação ascendente e descendente da informação. Este modelo clássico era absolutamente inadequado à gestão de uma crise como esta que vivemos nestes meses. E, portanto, algo que vale a pena também realçar foi a rapidez com que a estrutura interna se alterou e passou a ter pequenas equipas coesas a tomar decisões fora enfim, com o conhecimento e com até a cumplicidade das direções de serviço, mas foi de alguma forma implementado um outro modelo, uma outra cadeia, um outro modelo de decisão que permitia transferir doentes, abrir e encerrar unidades de internamento tampão, deslocalizar doentes quando era necessário, tomar decisões oportunas, rápidas e em cima da hora. Isto foi absolutamente notável. Ou seja, os processos formais foram de certa forma substituídos por processos mais agilizados, mais empoderados de pequenas equipas. Um aspecto que eu acho crucial é o facto de se ter o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra ter identificado uma unidade hospitalar dedicada Covid. Não foi a única e não foi a primeira a ser ativada. É muito importante referir que na primeira fase do plano de contingência a unidade de internamento que respondia em internamento em quartos de isolamento e depois em enfermaria
em coorte de doentes infectados foi o Serviço de Doenças Infecciosas, no Polo HUC, com a referenciação para cuidados intensivos para a unidade de medicina intensiva do Hospital Geral, com transporte assegurado permanentemente 24 horas por dia. Depois, numa segunda fase, escalou-se então para unidades de internamento já também no Hospital Geral. Chegámos a ter cerca de 280, mais concretamente 277 camas para internamento de Covid. Chegámos a ter no plano de contingência ativável em diversas fases mais de 30 camas, 34 camas em cuidados intensivos e de facto, em termos de cuidados intensivos, este foi também um pouco o panorama em Portugal, nunca foi necessário passar da primeira fase, isto é, o máximo de doentes que tivemos em cuidados intensivos em abril foram 10 doentes. Nunca foi necessário ativar a segunda fase do plano, que passava pela utilização da unidade de cirurgia de ambulatório, do recobro, do bloco operatório, do HG, nunca foi necessário, mas a sua existência foi também uma forma, um instrumento de tranquilização, quer dos profissionais, quer das populações. Outros hospitais necessitaram de abrir hospitais de campanha, com mais ou menos de improviso. O Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra não necessitou disso, porque teve de facto uma unidade dedicada que pôde identificar como tal e que respondeu em grande nível, a unidade em si e todos os profissionais SUC. Isto é muito importante referir, porque a unidade hospitalar HG respondeu à pandemia com equipas de todos os polos do SUC. Foi o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra que respondeu com equipas formadas pelas mais diversas especialidades. Muitos dos médicos nunca tinham trabalhado na urgência do Hospital Geral e isso é assinalável, porque de facto as equipas foram equipas mistas e foram equipas integradas de todo o SUC. Depois, um aspecto também muito importante, que eu acho que vale a pena realçar, embora o Licínio tenha referido, a escassez do mercado. De repente, aquilo que damos, ou que sempre damos como por adquirido, isto é, nunca vamos ter que nos preocupar com a estocagem de máscaras cirúrgicas ou FFP2, batas descartáveis, cobre-botas, coagulas, aquilo que de facto era o normal, o que se dava por adquirido, de repente passou a ser um objetivo. E isto foi algo de paradoxal, porque de repente o objetivo era de facto poder ter acesso a este material. As rupturas em Portugal e na Europa eram evidentes. A China passou a ser vista como, digamos, a única tábua de salvação para as unidades hospitalares. A oportunidade para as fraudes surgiu, isto é muito importante referir. Abriram-se grandes janelas de oportunidade para negócios fraudulentos, nos quais, felizmente, o SUC nunca caiu, tem tensões em que nunca caiu, mas elas existiram e foram bastante preocupantes. A questão dos testes, que estiveram também em escassez. O SUC acionou um laboratório SARS-CoV-2 no Hospital Pediátrico para resposta interna, mas de imediato associou-se à Universidade de Coimbra, ao IPST e também à autarquia de Coimbra, no sentido, e à IRS, no sentido de criar condições para um laboratório com resposta integrada para a região. Participámos muito ativamente nesse processo e esse processo foi de facto determinante. Outra questão muito importante: para onde foram os doentes durante este período? Os doentes subitamente desapareceram. E este de facto é uma questão que vale a pena refletir. Nós aprendemos nas escolas de gestão e nas escolas de gestão de saúde que não há e nunca haverá uma coincidência entre necessidades em saúde e procura de cuidados. E se há momento onde essa dicotomia, onde essa não coincidência foi mais evidente, foi durante este período. As necessidades em saúde não desapareceram, mas a procura caiu drasticamente. A urgência reduziu-se mais de 50% no período crítico da crise. As consultas, as primeiras consultas baixaram também substancialmente. As consultas subsequentes não se reduziram da mesma forma, porque foi possível às equipas
iniciar a utilização ou recurso a consultas não presenciais, e isso teve um papel determinante neste processo. Um outro programa do qual o SUC tem imenso orgulho e que foi escalado de uma forma extraordinária durante este período foi o programa de distribuição de medicamentos em proximidade, o PEMPROX. O PEMPROX é um programa que tem, digamos, uma marca genética SUC, foi já replicado com mais ou menos variações por outras unidades hospitalares, mas o SUC conseguiu escalar este programa de entrega em proximidade de cerca de 400 doentes que tínhamos antes da pandemia para mais de 7.000 no momento em que nos encontramos. Isto só foi possível graças a apoios da sociedade civil, da Ordem dos Farmacêuticos, da Associação Nacional de Farmácias, que vale a pena realçar, e das farmácias da comunidade, porque o programa funciona de uma forma muito simples, ou aliás muito complexa, mas que de tão complicada e tão importante acaba por ser simples. O doente escolhe a farmácia da sua residência que vai receber o medicamento. O contacto é feito pelo serviço farmacêutico do hospital e o fármaco é enviado para essa farmácia. E o doente levanta-o aí em tranquilidade, em segurança, com todos os requisitos de segurança de acesso ao fármaco e penso que não será necessário, num período como este, realçar a importância que tem evitar as deslocações dos doentes aos hospitais para levantar medicação. Medicação hospitalar é absolutamente crucial. Não sujeitamos os doentes a viagens desnecessárias, com os custos que essas viagens têm. Não sujeitamos ao risco de propagação de infecção ou de contração de doença inerentes a esta deslocação e preservamos mais ainda a unidade hospitalar, porque tudo o que fosse retirar doentes de dentro das unidades hospitalares, doentes de circulação desnecessária de pessoas, era de todo útil. Portanto, este programa foi algo que nós conseguimos escalar de uma maneira absolutamente notável e que agora faz todo o sentido que se mantenha e que não regressemos aos números anteriores. Para isso, precisamos naturalmente de um reforço de meios financeiros, porque este programa, a manutenção deste programa tem encargos relativamente elevados, eles estão estimados a alguns entre os 350 e 400 mil euros e, portanto, é algo que vale a pena apostar também. Uma outra questão que se tornou evidente, a importância de aproveitar estas oportunidades para introduzir mudanças. A referenciação à urgência deveria, ou por outra, o acesso à urgência era de todo útil poder manter-se referenciado. Isso tinha um impacto no funcionamento do sistema absolutamente notável para os doentes, para as unidades hospitalares, para a gestão de recursos públicos, para a alocação de recursos e a constituição das escalas de urgência em áreas e especialidades que estão hoje altamente carenciadas de recursos e nas quais é absolutamente crítico e complicado elaborar escalas de urgência. A importância da sociedade civil durante este período. O Licínio assinalou-a, acho que foi absolutamente notável, desde a indústria alimentar, a universidade reconverteu linhas de investigação e de produção de bens para fazer viseiras para os hospitais, fábricas de tecidos reconverteram as suas linhas de produção para fazer equipamentos de proteção individual. As nossas trabalhadoras da rouparia passaram dias e noites a produzir equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais. Enfim, este apoio da sociedade civil foi absolutamente notável e penso que o Licínio assinalou bem, é importante também reconhecê-lo. Como vai ser o futuro? Algumas notas que podíamos deixar para discussão. Bom, se não aproveitarmos a oportunidade para introduzir mudanças, eu penso que o futuro rapidamente voltará a ser aquilo que era antes, ou seja, a pressão para voltarmos ao velho normal é provavelmente mais assustadora do que viver neste novo normal. E era importante que não voltássemos em tudo a este velho normal.
era importante que aproveitássemos o reconhecimento da importância estratégica das tecnologias de informação e de comunicação e que as desenvolvêssemos e que as pudéssemos potenciar. Penso que isso é absolutamente crítico. Mas isso implica também apostar na qualidade das plataformas de comunicação, porque se elas não tiverem qualidade, hoje estamos aqui com excelente som, com excelente imagem, mas nem sempre isto ocorre desta forma e pode ter, quando as plataformas de comunicação não são suficientemente, não têm qualidade suficiente, podem funcionar como vacina. Uma outra mudança de paradigma que vale a pena aproveitar e não regressar ao anterior, ao velho normal, é as deslocações. Eu acho que hoje, para nós, não faz sentido. Qualquer de nós hoje está à vontade para dizer, por favor, não me convoquem para uma reunião em Lisboa, uma reunião de 1 hora ou de 45 minutos, se a podemos fazer remotamente. E isto é algo a que não vale a pena, ou vale a pena não voltar, porque não faz nenhum sentido perder um dia de trabalho para ir a uma reunião de 1 hora a Lisboa, e isso era, se nós pensarmos, não foi há muitos anos, foi há 4 meses. Esta era um pouco a nossa realidade. Depois, uma nota para a indústria farmacêutica. Não está aqui representada neste painel, mas provavelmente poderá estar a ouvir. Eu já o disse isto antes em outros webinars. A utilização de plataformas de comunicação para a organização de eventos científicos, de reuniões científicas patrocinadas pela indústria, vai ter naturalmente uma redução substancial dos seus custos. Era importante que as companhias pudessem refletir esses ganhos na redução de preços dos fármacos que fornecem ao SNS e às unidades hospitalares e, portanto, fica também esse desafio. Um outro desafio é o da autonomia, como referi há pouco. Vale a pena apostar na autonomia da gestão das unidades hospitalares, porque sabemos que elas respondem. É importante haver mecanismos de responsabilização, mecanismos de prestação de contas, naturalmente, mas só com autonomia de decisão se podem tomar decisões racionais e gerir de forma adequada os recursos. No fundo, uma perspectiva de eyes on, hands off, ou seja, deixar fazer, controlar o resultado, responsabilizar pelo resultado. Depois algo que de facto parece ter-se retirado desta crise e desta experiência, é que não é viável, não é possível, não é realista olharmos para unidades hospitalares desta dimensão, organizações desta dimensão e pensar, vamos trabalhar, vamos ser uma equipa, vamos trabalhar como uma equipa. É impossível. É impossível constituir uma equipa com organizações desta dimensão. O que é desejável é constituir equipas de equipas. Isto é, ter equipas coesas que possam ter os seus próprios objetivos e o seu, digamos, os seus mecanismos de coesão interna e haver comunicação interna e informação partilhada que permita que todos possam conhecer os objetivos e saber qual é o caminho para onde se deve caminhar. Este é o objetivo, é muito mais difícil de construir do que de enunciar, como é evidente, mas não faz sentido pensar que se gerem organizações de 8.000 pessoas como se fosse uma equipa. Tem que haver constituição de equipas. É a única forma. Comunicação e informação, partilha de informação é absolutamente crucial. Outra questão que eu acho que é importante e que se retira desta... Para avançarmos. Muito bem, então, por último e também como desafio para discussão, vale a pena pensar que a gestão das unidades hospitalares é importante, mas tão importante como a gestão das unidades é a gestão do sistema como um todo. É a circulação dos doentes nos diversos níveis do sistema. Grande parte dos problemas de ineficiência dos hospitais está fora deles, ou está a montante ou está a jusante. Isto não é para relegar ou não assumir responsabilidades internas, são muitas, são imensas, mas é importante perceber que por muito que se trabalhe, se nos focarmos apenas na eficiência interna, nunca resolveremos os problemas dos doentes. Os doentes têm problemas antes de entrar no hospital e têm problemas à saída. E esta articulação, esta gestão integrada do sistema é um desafio e é um desafio que tem que ser vencido. Como o Alexandre Lourenço me diz que me estou a exceder, eu provavelmente ficaria
por aqui. Exceder só no tempo. Só no tempo. Para... Exceder só no tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Entretanto, o professor Manuel Veríssimo juntou-se a nós e também lhe pediria aqui, ainda pedi maior brevidade. Eu acabei por pedir ao Carlos Santos mais brevidade que ao Licínio Carvalho, mas não tive sorte, portanto, devo-lhe pedir também para ser o mais sucinto. Mas se tivermos aqui um ajustamento à dimensão do hospital, o professor Manuel Veríssimo vai ser certamente mais curto. Sim, acho que sim. Então, boa tarde a todos, cumprimento em especial o Dr. Carlos Santos, o Dr. Licínio, o Dr. Alexandre Lourenço, Joaquim Viana. Peço desculpa pela minha tardia entrada, mas tive um percalço à entrada de Coimbra. E pronto, e para falar um pouco sobre o Hospital da Figueira da Foz e a sua experiência Covid. No fundo, poderei dizer que no Hospital da Figueira da Foz, até o momento, me parece que as coisas não correram mal, preparámos-nos com tempo e, no fundo, preparámos uma máquina à dimensão do hospital, com várias fases também de utilização e não tivemos necessidade, felizmente, de a utilizar em toda a sua plenitude. No fundo, acabámos praticamente por não passar da primeira fase, que foi uma urgência dedicada a Covid, ou melhor duas, uma para a pediatria e outra para os adultos, ou melhor para a respiratória, a urgência respiratória, e um serviço de internamento com 25 camas. E depois tínhamos o plano, estendia-se, poderia ir até 60 camas ou até mais, felizmente não foi necessário. A resposta foi excepcional dos profissionais. Há uma primeira fase, provavelmente aconteceu em todos os hospitais, em que houve, digamos, eu direi que foi medo e até pânico nos próprios profissionais de saúde, porque no fundo todos nós estávamos com um medo enorme do que viesse a acontecer fosse algo parecido com o que se passou em Itália, o que se passou em Espanha, etc. E, portanto, esta gestão, muitas vezes, do próprio medo dos profissionais que muitas vezes tinham dificuldade em controlar-se, era também motivado e veio juntar-se um outro fator, que já foi aqui referido na parte que eu ouvi, foi a falta de EPIs em certa altura. Quer dizer, nós nunca entramos em falhanço ou em falha fosse com máscaras ou com outros produtos de proteção, mas havia esse medo. Chegámos a tínhamos pouca reserva, portanto, e esse era um medo permanente que também existiu. Tivemos, digamos que alguma sorte com os nossos profissionais, tivemos 4 médicos infectados logo no início e depois não voltámos a ter ninguém infectado, nenhum profissional de saúde. Isso foi importante também, até para dar alguma tranquilidade ao próprio hospital, a todo o seu funcionamento. Nesta primeira fase, eu direi que, como já disse, que a resposta dos profissionais foi excepcional, foi muito boa, ninguém se furtou, toda a gente se dispôs a fazer tudo aquilo que se precisava deles e conseguimos cumprir, no fundo, aquilo que que estava pré-terminado, no fundo, fazer as teleconsultas, fazer as cirurgias urgentes, as prioritárias, muito prioritárias, portanto, conseguimos dar essa resposta. Gostaria aqui de realçar o papel também da própria cidade em si, a começar pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, que foi sempre excepcional no apoio que nos deu em todos os aspectos, mas também do próprio tecido empresarial, que disponibilizou ajudas monetárias, com material, com aparelhos, com dinheiro, etc. E também até as boas vontades individuais, como a certa altura, como sabem, havia algumas proteções que era difícil de comprar, como as cógulas, as batas, etc. E houve um grupo enorme de costureiras que trabalhou durante semanas para nos dar sempre esses produtos.
Portanto, digamos que felizmente correu bem até este momento, espero que continue a correr. Neste momento não temos ninguém internado com a doença. Tivemos um morto, e foi recentemente até numa pessoa que tinha bastantes complicações, digamos que era um doente oncológico, digamos que quase terminal. E daqui é importante, há aqui um aspecto também que tivemos alguma dificuldade, que foi com os reagentes, mas também nunca entramos em ruptura. Mesmo assim fomos tendo sempre, não sei se estão a ouvir, ou passou-se aqui qualquer coisa. Estão a ouvir? Sim, perfeitamente. Mas eu não estou a ver, mas pronto, estão a ouvir, não sei se me estão a ver. Estamos perfeitamente. Eu é que não estou a ver, também não há problema. Pronto. Portanto, no fundo, destacar apenas alguns aspectos, e para ser mais rápido, eu vou ser mesmo muito mais rápido, e também pensar um pouco e retirar daqui aquilo que é possível aproveitar, quer dizer, no fundo as situações menos boas acabam por nos dar hipóteses de fazer coisas boas. E destaco aqui o teletrabalho, numa área onde nós já estávamos a investir desde que estamos, e até já também antes havia algum interesse nisso, na telemedicina, e foi uma área que conseguimos um pouco desenvolvê-la mais até nesta fase, através das telereuniões, do teletrabalho, por exemplo. Portanto, acho que essa é a grande contribuição que este período negativo também nos deu e nos irá ajudar. E ficava por aqui para o Dr. Alexandre Lourenço ter tempo então para discutirmos. Era para discutirmos amigavelmente, espero. Certo. Sempre amigavelmente. Eu não sei se o professor Joaquim Viana, que também dá-nos a honra estar presente também nesta sessão, quer dar aqui algumas palavras. Eu apresentaria apenas os cumprimentos da Ordem dos Médicos. Obviamente penso que já foi justificado que às Cortes teve um problema súbito a escassos minutos do webinar começar e, portanto, liga mais 7 menos 10 e, como tal, a minha participação não é uma participação organizada e, tendo em conta que há escassez de tempo, eu provavelmente não iria, de momento, dizer mais nada para que se possa começar a discussão. Muito obrigado, professor. Eu essencialmente também, para já agradecer as excelentes intervenções e compreensivas em termos de análise do que sucedeu durante este momento de crise. Eu tentava passar aqui, era também percebermos como é que vamos perspectivar esta evolução agora do sistema de saúde, sabemos que não vai ser idêntico. A senhora Ministra hoje no Parlamento anunciou que isso entrava um pouco até à avaliação dentro da região centro, uma vez que a nossa realidade até é um pouco diferente do que será o que está a se fazer face hoje na região de Lisboa. Mas, de facto, hoje foi anunciado pela Ministra um excesso de mortalidade bastante elevado, que vai para além da Covid, e deu nota de, pelo menos, e a avaliação do Ministério da Saúde, para mim, continua a ser, na nossa perspectiva, um pouco desajustada, uma vez que faz comparações sempre dentro de 1 de janeiro e a 31 de maio neste caso. Talvez a comparação mais justa fosse após o início da resposta à Covid, mas dá nota que entre 1 de janeiro e 31 de maio praticamente não se realizaram mais de 900 mil consultas no SNS e 85 mil cirurgias. Isto tem impacto sobre a saúde das pessoas, naturalmente. O que é que os hospitais neste momento estão a planear em termos de resposta? Eu ouvi o Licínio Carvalho a dar nota de um impacto muito ligeiro sobre a atividade no centro hospitalar de Leiria, mas efetivamente há aqui um grande impacto, não é só nas consultas de seguimento, temos aqui um grande impacto nas primeiras consultas, por falta de referenciação dos cuidados de saúde primários. Há um grande impacto que não está a ser medido, que é no adiamento de meios de diagnóstico, que também foram suspensos, não foram só consultas e cirurgias, e aí há atrasos, naturalmente, no diagnóstico e início de tratamento de várias doenças, e era perceber como é que realmente os hospitais da região centro, neste caso Chuc, Leiria e a Figueira da Foz, estão a relançar esta atividade. Era a minha primeira questão e depois também
passaria já a dar nota para prepararmos um pouco para uma questão também mais final, que é da preparação para, evidentemente, para o outono e para a época das infecções respiratórias e como é que poderemos preparar isto, mas inicialmente percebermos como é que os hospitais estão a preparar nesta fase de retoma da atividade, sendo que, e pela percepção geral, eu creio que pego nas palavras do Fernando Araújo, do Centro Hospitalar de São João, o SNS está mais lento, os hospitais estão mais lentos até pelas medidas que têm que implementar em termos de proteção individual. E começava talvez pelo Licínio Carvalho, que iniciou a intervenção. As perguntas pretendem ser complexas, não é? Não tem nada de complexo, aliás, acho que complexo não são as perguntas, complexo acaba por ser a realidade, antes fossem as perguntas. Eu, antes de responder, ou tentar responder, eu gostava de cumprimentar o professor Manuel Veríssimo e o professor Joaquim Viana, que não fiz no momento em que comecei a falar, naturalmente porque não estavam presentes. A ver, o impacto no Centro Hospitalar de Leiria não foi pequeno. É evidente que em termos agregados, por exemplo, das cirurgias, eu falei em cerca de menos 2,4% das cirurgias, mas se falarmos em cirurgias convencionais, cirurgias mais pesadas, cirurgias que implicam internamento, esse impacto foi naturalmente mais significativo. Já estamos a falar de 7,5% de quebra, digamos assim, relativamente ao período homólogo. E, portanto, obviamente temos que diferenciar aqui um pouco as coisas e detalhar as situações, tal e qual como disse na consulta. Na consulta até crescemos, mas nas primeiras consultas reduzimos aquilo que era suposto fazer e no período homólogo fizemos mais do que fizemos compreensivelmente neste ano. De qualquer maneira, eu penso que nós temos que olhar para a frente, temos que olhar para o futuro. Nós aprovamos no princípio de maio o chamado plano de retoma, o plano interno. Esse plano tinha, em termos agregados, uma reposição a partir do dia 4 de maio de cerca de 75% da atividade que tínhamos no período pré-Covid, portanto, não foi possível recuperar logo 100%, e fazíamos a recuperação até ao final do mês de maio para os 100%. Neste momento, digamos que temos à exceção de 2 ou 3 situações mais particulares, nós temos praticamente a nossa atividade programada em linha com aquilo que era expectável e aquilo que era a tentativa pré-Covid. A atividade pré-Covid. Agora, obviamente que os resultados não vão ser exatamente iguais. Nós ativamos cerca de 100% da atividade, mas na prática não vamos ter, porque ainda há muitos doentes que faltam, há muitos doentes que não são operados porque não há condições, ou porque não conseguiram fazer o teste a tempo, ou porque faltaram à última da hora, ou porque há dificuldades várias. Mas o que é importante é o foco, e nós estamos focados em recuperar rapidamente a atividade que existia. Como eu também tentei dizer ao longo da minha apresentação, nós nunca suspendemos completamente a atividade, de todo, em momento algum. Claro que a segunda quinzena, digamos assim, de março, foi a zona mais negra, deste ponto de vista, mas depois esta região, felizmente, não foi muito, digamos assim, não foi muito visada pela pandemia, tivemos essa felicidade. Ainda temos, de alguma forma, essa felicidade, não obstante hoje termos ainda 7 doentes internados com Covid, não temos nenhum ventilado. Deixámos de ter anteontem o doente que tínhamos ventilado, mas temos ainda 7 doentes internados, mas estamos a conseguir, de alguma forma, fazer a compatibilização da atividade normal com a atividade Covid. E, portanto, a ideia é rapidamente nós recuperarmos alguma normalidade em termos de atividade assistencial, sendo certo que os procedimentos são mais demorados, são mais pesados, exigem naturalmente cuidados que não existiam antes desta fase e que ainda não sabemos se vão ser descalados ao longo do tempo ou não vão ser descalados ao longo do tempo, também depende, por um lado, da evolução da compreensão desta doença, dos efeitos desta doença,
dos pressupostos de preparação e de defesa para trabalhar entre os doentes com a doença, ou principalmente com os doentes, e principalmente com os doentes suspeitos, que esses são mais difíceis, digamos assim, mas estamos, digamos assim, otimistas no sentido de rapidamente recuperarmos a nossa atividade. Agora, para terminar, o recuperar a atividade não significa, infelizmente, e necessariamente que nós vamos conseguir recuperar um mês, ou um mês e meio, ou 2 meses em que a atividade foi reduzida. Provavelmente não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E, portanto, se a mortalidade e o agravamento de algumas situações está a acontecer no nosso país, e é bom que se estude essa situação, eu diria que isso é uma quase inevitabilidade. Obrigado, Carlos Santos. O SUC não parou a atividade. E a prova disso, ou os números que o evidenciam, são o facto de se terem, ainda assim, no período crítico, março a maio, se terem efetuado 17.500 primeiras consultas, quase 75.000 consultas subsequentes, 8.700 tratamentos em hospital de dia, oncologia, o hospital de dia oncologia não parou, alguma cirurgia convencional ainda foi feita, cerca de 800 cirurgias convencionais, 400 e pico cirurgias de ambulatório, e portanto, de qualquer forma, a redução média é da ordem dos 31%, 32%. O que é facto é que, efetivamente, houve muitos cuidados houve muita atividade que ficou por fazer, e os hospitais, tal como disse o Licínio, vão ter que conviver, vão ter que ser hospitais duais, vão ter que ter um sistema dual para responder quer à retoma da atividade, quer à manutenção de um dispositivo de segurança Covid, porque a infecção, como sabemos todos, e alguns dos presentes melhor do que nós, não desapareceu. Está aí, aliás, é evidente situações que não estão tão bem controladas noutros pontos, e a mobilidade das pessoas faz com que efetivamente o risco seja permanente. Portanto, os hospitais têm que manter sistemas duais, têm que manter corredores de segurança, têm que manter reservas de resposta para responder, no fundo, àquilo que são as necessidades também dos doentes que possam contrair a infecção. Independentemente disso, a retoma em junho é sensível já a os efeitos da retoma. Elaboramos, como todos os hospitais, o nosso plano de retoma, foram definidos os pressupostos para a retoma e foram efetuadas reuniões com, eu diria nesta altura, praticamente a totalidade dos serviços clínicos do SUC. E, portanto, as dificuldades são de diversa ordem, desde logo estrutural. É muito complicado retomar as consultas de estomatologia sem, enfim, no volume que existiam na situação pré-Covid. É muito complicado. Ou de oftalmologia, ou de otorrino, coloca desafios diferentes daquilo que colocava antes. O intervalo entre atos médicos é maior, o espaçamento que tem que existir entre os doentes obriga a uma lentificação dos processos e, portanto, como a estrutura não tem uma capacidade infinitamente elástica de se ajustar, vai com certeza ter impactos numa redução da produção. E, portanto, há aqui algumas, digamos, variáveis que são absolutamente críticas para serem combinadas. A contratualização interna tem que ser reforçada. Nós temos que voltar em julho, durante este mês e antes do final do mês, a processos internos de contratualização com os serviços para podermos ver quais são, digamos, as modalidades de atração dos profissionais para podermos recuperar grande parte da atividade não realizada, prolongamentos e desfazamento de horários, contratualização interna para produção adicional e, eventualmente, em situações como foram referidas há pouco pelo Licínio e pelo Alexandre Lourenço, uma resposta específica para meios complementares que ficaram por realizar tem que ser equacionada, onde, naturalmente, o recurso
a produção privada tem que ser equacionado, não é possível ser de outra forma. Mas os hospitais vão confrontar-se com isto, vão confrontar-se com uma menor capacidade de produção e um maior custo para produzir menos volume. E isto vai colocar uma outra questão a seguir, que é a discussão do seu financiamento. Hoje não vamos provavelmente ter a oportunidade de abordar esta questão, não há tempo para isso, nem é esse o foco. A solução para 2020, imagino eu, que passará por aumentos de capital ou por valores de verbas de convergência para que a situação possa ter algum equilíbrio, mas esta crise confronta o sistema público com uma necessidade de repensar o seu modelo de financiamento, deixar de o centrar tanto no volume e passar a centrá-lo mais no valor. E mais uma vez, como há pouco, se é muito fácil enunciá-lo, é mais difícil fazê-lo, mas há experiências que vale a pena testar, modelos baseados ou modelos mistos com componentes de financiamento por captação, financiamentos específicos para unidades hospitalares com centros de referência, como é o caso do CHUC, que tem 18 centros de referência e que, portanto, tem que haver consequências desta diferenciação elevada desta unidade hospitalar. Os preços têm que o refletir e, portanto, esta discussão tem que ser feita. De qualquer forma, a recuperação da atividade está aí. Junho já é sensível, já é uma sensibilidade física na retoma e, no fundo, os meses de setembro, outubro, novembro vão ser absolutamente decisivos para podermos fazer uma análise da capacidade de recuperar uma parte substancial da atividade não realizada e de que forma e a que preço é que vai ser feita. De qualquer forma, uma nota final. Acho que é importante dar um sinal de confiança aos doentes para regressarem às unidades hospitalares, para regressarem aos hospitais. Todos os doentes, eu diria que os doentes que necessitam e não o conjunto vasto de doentes que provavelmente não necessitaria de acorrer ao hospital ou à urgência, que poderia ter respostas noutros níveis do sistema. Vale a pena fazer a discussão da deshospitalização do sistema de saúde. O nosso sistema é excessivamente hospitalizado e temos excelentes oportunidades para colocar os doentes com respostas mais próximas, mais clinicamente mais efetivas e economicamente mais eficientes. E esta discussão vale a pena também fazê-la a propósito desta... Muito obrigado. Antes de passar ao professor Maurício, deixem-me só fazer uma pergunta muito clara aos dois, ou duas perguntas. Uma, e na prática, sim ou não respondem. Será possível, com os mesmos recursos, manter os níveis de produção anteriores à Covid, os níveis de produção, e, na prática, se vamos ter um incremento de custos pela via da Covid ou não? Eu pedi ao Licínio e depois passava ao Carlos Santos. Bom, eu acho que vai ser... Percepção, não é? Naturalmente, de percepção não temos dados. Vai ser difícil com os mesmos recursos garantirmos o mesmo nível de produção. Ou seja, eu penso que vamos ser menos eficientes do que temos sido, ou do que éramos na fase pré-Covid. Isso parece-me claro. Sinceramente, não vejo outra explicação. Em termos de custos? Em termos de custos, eu penso que vai haver um incremento de custos. Aliás, nós no primeiro semestre já refletimos isso de uma forma clara, como aliás eu disse, seja no custo das análises, seja nos EPIs, seja nas infecções, no maior cuidado. Eu penso que a questão da gestão deste risco vai ter um custo, claro, que não aparece diretamente refletido na conta de exploração, numa conta específica, mas vai ser distribuída por todo o centro hospitalar, no caso. Carlos? Eu penso que a resposta à questão de saber se conseguimos, com esta ameaça com que estamos a trabalhar, manter os mesmos níveis de produção com estes recursos, a resposta é óbvia, não. Não é possível exatamente por razões que enunciei, ou seja, tudo aquilo que se faz-se com maior lentidão e com esforço maior entre cada ato. Portanto, não é viável manter os mesmos volumes de produção.
Depois, questão diferente é se todos os volumes de produção, se tudo aquilo que os hospitais produziam correspondia a necessidades reais. Essa é outra questão. Do meu ponto de vista, não. Há perversões no sistema que, ao mesmo tempo que são válvulas de escape para os doentes, são também mecanismos indutores de perversões. Não vale a pena estar aqui a explorá-los, mas o SIGIC é simultaneamente as duas coisas. Depois, em termos de custos, naturalmente, eu referi também na intervenção de há pouco, os custos vão aumentar, porque há um conjunto de encargos adicionais que têm que estar, aos quais tem que se fazer face, que não se faziam na situação, ou em situação em que estamos fora de pandemia. De maneira que parece-me isso absolutamente evidente. Só uma nota, o SUC tem um controle sobre o aumento de encargos durante estes 4 meses, diretamente relacionados com a doença Covid, e está a registá-los desta forma, e está a reportá-los desta forma, e nesta altura situam-se já à volta dos 19 milhões de euros. 19 milhões de euros é, de facto, muito significativo. Portanto, claramente a resposta é deste tipo. Não é possível manter, vamos gastar mais. Ou seja, à partida, e depreenda que o orçamento previsto para 2020, e que realmente já tinha um reforço significativo de verbas em termos de orçamento inicial, é insuficiente para suprir estas necessidades de crescimento e também, aliás, daí também o orçamento suplementar que está em discussão atualmente na Assembleia. Mas posso depreender das vossas palavras, pelo menos é isso. Eu antes de passar ao professor Veríssimo, deixem-me só também fazer aqui e enquadrar também a minha questão. Destes dados que nós temos aqui, estamos a falar de 1/3 das cirurgias que não foram realizadas, estamos a falar na ordem dos 17% de consultas externas, dando conta que naturalmente as consultas presenciais não são equivalentes às consultas, a muitas das consultas são feitas por telefone, como ocorreu durante a crise. A verdade é como é que, e nós já sabíamos que havia problemas graves de acesso no SNS, como é que nós ultrapassamos este problema uma vez que existe uma incapacidade com os meios atuais de aumentar a atividade e, aliás, vamos verificar que este volume vai continuar, este volume de doentes com dificuldades de acesso vai aumentar ao longo do ano com a Covid. Não sei se posso. Eu passava aqui ao professor Veríssimo só e depois dava-vos a palavra. Ok. Bem, então nós a retoma planeámos-la e também para dizer que nós mantivemos a atividade cirúrgica, reduzimos a atividade cirúrgica em cerca de 36% até ao fim de abril. E depois, quando iniciámos a retoma, reunimos também com cada um dos diretores de serviço e planeámos o que iríamos fazer a seguir por várias etapas. O mês de maio foi para, no fundo, nos adaptarmos à nova realidade e para irmos crescendo à medida que se ia ganhando confiança, digamos. E o mês de junho já foi um mês que, em termos cirúrgicos, funcionou praticamente nos moldes normais. Embora, como já foi referido, o facto dos cuidados que têm que ser tidos, a realização dos testes, etc., leva sempre a que haja alguma perda da atividade cirúrgica, mesmo assim. Em relação às consultas externas, nós tivemos uma perda também significativa, embora tenha sido compensada pelas teleconsultas, mas aqui não conseguimos uma recuperação tão boa, digamos assim, na retoma, como conseguimos na cirurgia. E porquê? Porque não podemos concentrar tantas pessoas e fizemos a distribuição das consultas ao longo do dia e até ao fim de semana, mas mesmo assim não podemos concentrar e também porque entre as consultas tem que haver desinfecções da cadeira, etc., também o tempo de cada consulta passou a demorar mais e por isso estamos a fazer menos consultas do que fazíamos antes da era pré-Covid. Agora põe-se a questão, como é que nós vamos recuperar quer as consultas, quer as cirurgias? Portanto, o nosso plano foi tentar
fazer as cirurgias em tempo normal, digamos, o número que fazíamos antes, e depois tentar recuperar o equivalente ao que ficou para trás, do tempo em que estivemos mais fechados, digamos assim, através de adicional. Adicional para a cirurgia, mas adicional também para as consultas. É isso que estamos a tentar fazer, naturalmente que é mais fácil em algumas áreas do que noutras, pela própria disponibilidade dos profissionais, mas estamos a tentar dar a resposta por esse lado. Digamos que seguir uma trajetória normal por um lado e ir juntando adicional, não só para compensar o que fazemos a menos agora, mas também para recuperar o que ficou para trás. Muito obrigado. Licínio, querias também fazer aqui uma... Só dizer em relação à questão do financiamento, de facto o financiamento em 2020 foi corrigido, mas independentemente disso, nós até maio, os dados de maio estão fechados, nós agravámos o nosso resultado 1,5 milhão de euros. Portanto, esse foi, digamos assim, um impacto claro e em sentido inverso àquele que era a nossa expectativa inicial, que era ter um ano de equilíbrio orçamental, de equilíbrio de exploração, mas de facto esta situação veio baralhar as contas e, portanto, o orçamento que está previsto, nomeadamente o orçamento retificativo dos 504 milhões de euros, é evidente que vai ter que ser distribuído e vai ter que fazer o impacto desta situação, e isto partindo do pressuposto que realmente aqui até ao final do ano as coisas tendem a manter alguma recuperação e alguma estabilização, que não é naturalmente um dado adquirido, antes fosse, e portanto obviamente que esses 504 milhões são necessários e vão ser rapidamente gastos. Carlos. Só uma clarificação que vale a pena dizer relativamente à questão de se o orçamento é suficiente ou insuficiente. Eu penso que o que é relevante notar é que, ainda que o aumento global de gastos não seja no final do ano muito significativo, vou falar do caso do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e se possa situar aqui à volta dos 14 ou 15 milhões de euros, a questão não está tanto aí, a questão está mais no desequilíbrio do contrato de programa, ou seja, como o financiamento das unidades está indexado à produção, se a produção não for alcançada, o valor vai ter que ser, porque os custos estão incorridos, como é óbvio, não é? O valor que vai ser distribuído vai ser de uma forma não tão eficiente quanto aquilo que o modelo de financiamento pretende induzir, ou seja, o valor de convergência vai aumentar e o valor atribuído por via da produção em contrato de programa vai ser menor, ainda que globalmente não haja um aumento substancial de encargos, o que, à partida, e para sermos realistas, é previsível que haja. Mas eu acho que a questão é o desvio do eixo, que estava numa trajetória de aproximação cada vez maior entre a produção e o financiamento, e que com esta situação da pandemia vai sofrer um revés e vai afastar-se mais, a componente produção vai ser menor no valor total que vai ser distribuído às unidades hospitalares. Eu acho que esta é que é a questão, e é aqui que o modelo de financiamento vale a pena ser discutido. Até para além do que o contrato tem que ser todo revisto, aliás, com a cláusula de uma situação não previsível. Sim, claro. Eu dava nota até que... Nesta altura, até dia 6 temos que apresentar, e estamos a trabalhar nisso, todos nós, os três que estamos aqui. Aproveito para cumprimentar o professor Manuel Veríssimo, que não tive a oportunidade de fazer há pouco. As nossas três unidades estão a trabalhar nisso, com certeza, até à mesma data limite de dia 6 da apresentação das estimativas de produção até ao final do ano. Eu, aliás, dava nota que mesmo nesta questão do crescimento de custos, que os dados publicados pelo Ministério da Saúde a junho já dão nota de mais de 1 milhão de horas para além do período normal, ou seja, há aqui um crescimento de mais de 1 milhão de horas em trabalho noturno ou suplementar, para além do que foi realizado no ano passado e marcadamente durante o mês de maio e o mês de junho, com a retoma, e naturalmente isto tem custos para as instituições. Que antes nós estamos a cerca de 9 minutos do encerramento às 8h30, eu pedia-vos
qual é que é a vossa perspectiva em relação à resposta essencialmente do outono, ou seja, nós vamos conviver certamente com a Covid-19 por mais um ano, pelo menos, em grande pressão. Estes episódios que vimos em Lisboa certamente podem ocorrer em outras regiões do país, mas há aqui um risco muito acrescido de circulação da Covid-19 com as restantes infecções respiratórias e particularmente com a gripe sazonal, que coloca sempre grandes desafios às unidades de saúde. Como é que, eu creio que ainda estamos numa fase muito de discussão desta matéria em termos de planeamento. Os hospitais apresentaram, claro, planos individuais para a resposta ou para a retoma da atividade. O desafio é um desafio grande. A questão da gripe, Covid-19 e outras infecções respiratórias será bastante mais difícil de gerir. Como é que veem esta abordagem? Ainda certamente perguntar-vos também se ainda vamos a tempo desse planeamento, mas percebemos qual é que é a abordagem que podemos abraçar para esse grande desafio que iremos enfrentar a partir de outubro. Começava pelo Licínio Carvalho aqui pela nossa ordem de... Ok, pois, essa é uma pergunta, eu diria, uma pergunta de $1 milhão. De facto, nós ainda não saímos de uma e já estamos com receio daquilo que aí vem. E essa é realmente uma grande preocupação que nós estamos a abordar, a questão da elaboração ou revisão dos planos de inverno, os planos da gripe. Obviamente que este ano vão ter que se colocar necessariamente mais cedo e com outra abordagem em função desta convivência das infecções respiratórias normais, a atividade gripal normal com o Covid. E há realmente sérios riscos e sérios receios de que se possa gerar aqui alguma tempestade perfeita nesta equação. Por isso é que nós temos que trabalhar e estamos a trabalhar e fazê-lo juntamente com a IRS Centro e com os ACES, tentar perceber se realmente, também em linha com o que dizia o Carlos há pouco, se o espaço de intervenção dos ACES não deve ser antecipado, não deve ser intensificado, no sentido de aliviar as nossas urgências quanto antes das situações que não são verdadeiras urgências, das situações que podem ter um atendimento e uma abordagem extra-hospitalar ou pré-hospitalar. E, aliás, o despacho da Ministra é muito claro a esse propósito e estão em desenvolvimento grupos de trabalho ao nível da região centro e provavelmente em todas as regiões, no sentido de tentar deslocar parte da procura da nossa urgência, nomeadamente estas atividades gripais, estas infecções respiratórias relativamente leves, da nossa urgência, para que os hospitais possam responder aos casos graves, naturalmente, aos casos que precisam de abordagem hospitalar e aos casos graves ou agravados em função do Covid. E, portanto, este de facto vai ser um grande receio, vai ser um grande teste. E se nós não trabalharmos por antecipação, no sentido de canalizar a nossa procura, nomeadamente dos serviços de urgência, e distribuí-los por outros níveis de resposta, seja a linha Saúde 24, seja principalmente os centros de saúde, vamos ou podemos correr o risco sério de ter problemas graves. E esse é, de facto, um cenário que não deve ser afastado e que nós não afastamos naturalmente. Independentemente disso, há uma questão que também nos está a preocupar e que realmente esta questão do que está a acontecer, nomeadamente em Lisboa, tem-nos posto aqui muito de sobreaviso. Nós tivemos um mês entre meados de abril, digamos assim, e meados de maio, finais de maio, nós tivemos praticamente um mês com 3 ou 4 casos no total. E passamos agora, nestes últimos tempos, passamos de 90 casos para 140 casos. E, portanto, obviamente que há situações pontuais localizadas em lares, em empresas, situações que são relativamente fáceis de controlar, têm sido relativamente fáceis de controlar na nossa região, naturalmente, mas há um sério risco e um sério receio de termos a qualquer momento um cavalo de Troia, passo o termo, que se instala numa grande empresa da nossa região, no próprio Centro Hospitalar de Leiria, numa empresa de transportes, numa empresa de distribuição,
que pode de um momento para o outro causar um sério desequilíbrio, digamos assim, naquilo que é a atividade hospitalar para tratar o Covid. E, portanto, este digamos que enquanto não houver uma solução e ela não se perspectiva no próximo ano, provavelmente, não se perspectiva no espaço de um ano, nós vamos ter que gerir sempre aqui esta incerteza e este risco. Por um lado, a atividade gripal que se aproxima, mas por outro lado, e antes mesmo disso, a hipótese de aparecer uma situação, um cavalo de Troia, como eu dizia há pouco, que possa realmente desequilibrar completamente a atividade normal do centro hospitalar em função desta elevada ou desta maior procura dos doentes Covid. Muito obrigado, Licínio. Carlos Santos. Pois eu estava a pensar que, como diz um amigo meu, um ilustre clínico, que já vi que não está a ver este webinar porque me ligou há bocadinho e eu não pude atendê-lo, sobre se a conjugação temporal da pandemia Covid-19 com a gripe sazonal vai ser uma tempestade perfeita ou não. Eu não tenho estudos para isso e efetivamente não posso pronunciar sobre isso. O que eu sei é que, tal como foi absolutamente determinante a experiência que o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tinha e tem com a gestão da gripe sazonal e o plano de contingência para as temperaturas extremas adversas que está consolidado graças muito às lideranças clínicas que também conduziram este processo e às quais eu queria aqui prestar a minha homenagem. Também o facto de se estar já a preparar e a trabalhar no plano de prevenção das temperaturas extremas adversas para o outono e inverno é também um instrumento de tranquilidade, porque não há outra forma de lidar com o imprevisto do que seja planear o pior, estar preparado para o pior e depois esperar que esse pior não ocorra. Portanto, nós temos uma longa e felizmente profícua tradição de planeamento nesta matéria e é assim que vamos continuar. Se vão conjugar fatores, se estas variáveis se vão conjugar e vão destruir, dinamitar, implodir todos estes planos, não sei. Eu quero crer que vamos conseguir dar resposta e vamos conseguir manter as nossas unidades hospitalares relativamente preservadas, mas é absolutamente uma incógnita. Eu acho que ninguém sabe, por exemplo, como é que vai evoluir uma notícia que eu não sei se é uma fake news ou não, mas há seres humanos infectados pelo vírus da gripe suína na China. Isto tem impacto, evolui ou não? Vai chegar à Europa ou não? Estamos demasiadamente descontraídos sobre o assunto ou não? Não sei, não tenho ideia. Agora que de facto não há outra forma de lidar com isto, procurando antecipar os piores cenários e trabalhar sobre eles, penso que é isso e é isso que estamos a fazer. Muito obrigado. Manuel Veríssimo, como é que vê esta situação? Planear, criar condições para que, se houver a junção, digamos, das duas avalanches, possamos responder o melhor possível, mas é óbvio que neste momento nós não sabemos antecipar, não sabemos como é que vai evoluir a pandemia e pode realmente haver essa junção de forças. Por outro lado, também há quem defenda que os próprios cuidados que nós temos para prevenir a infecção Covid também poderão ter um efeito positivo na prevenção da própria gripe. E por isso esse seria um fator positivo. Há outro aspecto que me parece interessante, que é intensificarmos um pouco ou mais a vacinação, por exemplo, que é algo onde nós podemos mexer. O outro aspecto importante, e que aqui foi referido, e que me parece que é uma pecha do nosso sistema de saúde, é a não articulação com os ACES. Parece-me que essa parte seria particularmente importante para responder a esse cenário de se ele realmente se vier a mostrar e houver essa junção. Portanto, é isto que eu penso que deveríamos fazer. Muito obrigado. Nós já ultrapassamos aqui a nossa hora. Eu, da parte da organização, da secção regional do Centro, da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, queria agradecer a vossa
participação. Eu creio que hoje estamos muito mais tranquilos com as lideranças que temos nos nossos centros hospitalares, e isso foi demonstrado aqui. Certamente nos próximos tempos teremos a oportunidade para continuar a discutir estes temas em conjunto. Da minha parte, agradeço então aos oradores, aos participantes, e deixava uma palavra final para o vice-presidente da secção regional, o professor Joaquim Viana, para um cumprimento final. Muito obrigado a todos. Tendo em conta que já passamos a hora, já não me cabe fazer uma intervenção, mas de toda maneira eu gostava de chamar a atenção para um assunto muito prosaico, que é um bocadinho da minha experiência. Acho que o Dr. Carlos Santos fez uma excelente intervenção sobre o conjunto do ZUC. Eu sou o diretor de serviço no ZUC e deixei-me apenas dar uma pequena nota em relação ao meu serviço. Eu acho que o meu serviço surpreendeu-me para positiva de uma maneira extraordinária. Desculpem estar a chamar esta... Agora, isso aconteceu em parte por causa de duas coisas que são óbvias, mas às vezes parecem estar esquecidas, porque as pessoas tiveram tempo. Inovar, existe tempo a pensar, existe tempo a refletir, e além disso trabalhavam só no hospital, na sua grande maioria. Ou seja, não estavam a fazer aquilo que é um dos grandes problemas que nós hoje temos nos hospitais, que as pessoas têm 10 empregos, saem a correr de um dia para o outro, não estão em nenhum deles, não estão com a cabeça em nenhum deles, e depois isto obviamente não cria grandes condições de trabalho. Provavelmente, eu chamo a atenção deste aspecto que é óbvio, e tinha mesmo que ser assim, mas é que provavelmente faria sentido nós utilizarmos a experiência do Covid, e penso que todos nós conhecemos, que respondemos bem, não é? É uma situação que foi nova, para no fim de contas pensar numa reforma hospitalar a sério, em que tenha presente este aspecto. Efetivamente, inovar pressupõe tempo para pensar, inovar não é compatível com pessoas a terem 10 empregos ao mesmo tempo. Esta era a pequena nota final que, digamos, que eu gostava, do ponto de vista como médico, de deixar. Enfim, é um pouco fora, digamos assim, dos problemas que aqui foram discutidos, mas de toda maneira não queria deixar de dizer isto. Ok? Da minha parte despeço-me e cumprimento, obviamente, todos, porque acho que foi um excelente webinar, e nós precisamos fazer o balanço do que se passou para que da próxima vez depois não digamos que fomos surpreendidos por uma coisa que era nova, não é? Ok, despeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.